E aí pessoal, tudo bem? Então vamos aqui dar prosseguimento à parte de cadeias carbônicas, do que vem a ser os aromáticos, com um pouquinho mais de detalhe. Então, eu já adiantei aqui uma fórmula estrutural em bastão, né? Vale lembrar que a fórmula estrutural em bastão ela é uma fórmula onde os hidrogênios não aparecem. Então isso aqui é uma estrutura que tem 6 hidrogênios, o carbono aqui já está fazendo 3 ligações, a quarta ligação, que é para o hidrogênio, a gente não enxerga, né? Então, inicialmente, vamos pegar como exemplo esse C6H6, que é simplesmente o mais importante de todos, né? Então, inicialmente, de onde vem essa ideia aromático, né? Aromático passa aquilo que tem cheiro, né? Isso vem uma história longa, tem mais de 100 anos essa história. Eles começaram a estudar alguns compostos de origem vegetal, que tinham algumas características em comum, o cheiro. A própria estrutura do C6H6 ela tem um cheiro adocicado característico, mas o que intrigou os químicos do período é que essa estrutura aromática aqui ela era estável. Bom, aí você tá, e daí? Tem um monte de estrutura na química orgânica que é estável, porque essa aqui, essa estrutura um pouco mais curiosa, ela tem essa estabilidade, né? Inicialmente com 6 carbonos e 6 hidrogênios, era difícil explicar o porquê, o motivo dessa estrutura aqui ser estável. Vamos lá, sendo bem claro, ela tinha tudo para dar errado. Como assim? Então, vamos pensar no seguinte, ela é uma estrutura fechada, né? Então ela é um anel. Normalmente, um anel, ele é tensionado. Como assim? Ó, eu coloquei um exemplo aqui, um ciclobutano, são 4 carbonos aqui fazendo ligações simples, e um ciclopropano. São duas cadeias fechadas que são extremamente tensionadas. Por que elas são extremamente tensionadas? Bom, o carbono, nesses dois exemplos aqui, ele só faz ligações do tipo simples. Então, como todos os carbonos fazem ligações simples, ele é um carbono de hibridização sp3, ele é um carbono tetraédrico, tem a geometria tetraédrica. O carbono tetraédrico, ele tem uma geometria que cada carbono entre si vai fazer, cada carbono fazendo uma ligação, vai fazer um ângulo de 109 graus aproximadamente. E se a gente olhar aqui no primeiro exemplo, vamos chamar esse aqui de exemplo 1, a gente tem um quadrado. Bom, um quadrado geometricamente falando, aqui a gente tem 4 carbonos, mas ele faz a estrutura de um quadrado. Um ângulo interno de um quadrado é 90, se a gente pensar aqui. E o carbono faz um ângulo de 109, ou seja, você está colocando para ficar 90 um negócio que é 109. Então, essa ligação aqui ela vai ficar muito tensionada. O original dela é ficar 109, então a gente está pressionando para ficar com um ângulo que não é o ideal. Então, esse anel aqui ele já é instável. Quando eu falo em instabilidade, é que ele quebra com facilidade, porque ele está formando um quadrado, mas ele está ali num certo desespero. Pior ainda é esse segundo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo 2. No exemplo 2 eu tenho 3 ângulos. Então, é um triângulo. Se a gente pensar num polígono regular, o ângulo interno de um triângulo é de 60 graus. E o carbono, aqui só tem ligações simples, continua com ângulo de 109. Então, aqui está muito pior. Originalmente, o carbono tem que ficar 109 graus e a gente está colocando para ele ficar 60. Então, essas estruturas fechadas, elas são muito instáveis, elas quebram com facilidade, que elas estão num estado de tensão muito alto. Agora, quando a gente monta uma estrutura com 6 carbonos, vamos avaliar o nosso C6H6, que foi a primeira proposta ali. O que essa estrutura tem de especial? Se eu observar aqui, com essa mínima quantidade de hidrogênios, eu consigo ter um hexágono. E, obrigatoriamente, pelo esse número reduzido de hidrogênios, eu tenho que ter 3 duplas alternadas. Bom, ou poderia até montar aqui com a dupla junto, mas o ideal é com a dupla alternada. Com a dupla alternada, eu forço com que cada carbono aqui dessa estrutura tenha uma dupla. Então, ele passa a ter hibridização sp2. Né? Nossa aulinha lá de trás, onde eu falo os tipos de ligação que o carbono pode fazer. Então, um carbono sp2, ele faz uma dupla e forma um ângulo de 120 graus. Já é diferente, aqui era 109 e 120. Agora, olha que curioso. Se a gente pensar agora matematicamente, na geometria, eu pegar um hexágono regular,
O ângulo interno de um hexágono, coincidentemente, também é de 120 graus. Ou seja, a impressão que dá é que o carbono sp2 foi feito para isso. Né? Ele constrói esse hexágono aqui perfeitamente. Né? O negócio é para ser 102, como se fosse um joguinho de Lego já com um ângulo perfeito. Você vai encaixando e monta já o hexágono naturalmente. Diferente desses dois casos aqui, que o negócio, o bicho pega. Aqui ele fica tensionado. Aqui não tem tensão. Então a gente monta, e sem contar que isso aqui fica uma estrutura plana, como está escrito ali embaixo. Né? Isso aqui é uma estrutura bidimensional, uma estrutura 2D. Aqui não, esse negócio já fica dobrando. Então esse carbono aqui, o triângulo, então nem se fala o ciclopropano. Né? Mas no caso dessa estrutura com 6 aqui, ela fica perfeitinha, fica plana. Então não tem tensão nesse anel. Esses anéis aqui eles já são tensionados. Já é um ponto positivo que explica o porquê essa estrutura aromática ela é estável. Próximo passo e passo mais importante. Bom, vocês já viram no exemplo anterior que tem essas duplas ligações aqui. Né? Quando a gente tem um anel aromático, vamos colocar um anel aromático aqui. E a gente desenha um anel aromático com as suas duplinhas. Vou tentar tirar isso aqui. Eita, foi demais. Vou pegar aqui a borracha. Ele apagou aqui, não tem problema. Desenho. Aqui. Fechou. Cada carbono desse tem um hidrogêniozinho. Então, para eu ter esses 6 hidrogênios apenas e não ter mais, eu obrigo o carbono a fazer mais ligações entre si. Então, eu tenho mais ligações, menos ligações para fazer com outros átomos, e eu obrigo o carbono a fazer ligações entre si, que eu gero uma ligação dupla. Vamos relembrar, a gente pode ter a ligação simples, a ligação dupla ou a ligação tripla. Deixa eu mudar a cor aqui. Quando eu tenho uma ligação simples, eu tenho a ligação do tipo sigma. Quando eu tenho a dupla, eu tenho uma sigma e uma ligação do tipo pi. Quando eu tenho uma tripla, eu tenho uma ligação, duas ligações do tipo pi e uma sigma. A ligação dupla e tripla tem as ligações pi, que são ligações fracas. Quando eu digo fracas, quer dizer que as ligações pi, elas quebram com mais facilidade. Então, se eu tenho um composto com 3 ligações π, quer dizer que isso aqui vai quebrar com muito mais facilidade, em teoria. Ainda mais que eu tenho 3 e o pior, né? Uma pertinho da outra, que piora a situação. Eu tenho uma cadeia com 6 carbonos e tem 3 duplas, gente. Então isso aqui era tudo para dar errado. Só que o seguinte, essa aqui é uma estrutura fechada. E quando essa ligação π tende a quebrar, todas tendem a quebrar também. Então o que acontece? Quando esses elétrons vão embora, saem daqui porque eles são constituem uma ligação mais fraca, eles acabam pulando para o carbono do lado. E esse aqui acaba pulando para o carbono do lado. E esse aqui acaba pulando para o carbono do lado. E a gente tem esse ciclo. Ela quebra, mas ela continua aqui dentro girando. Então, a gente representa essa estrutura do aromático com as duplas alternadas, mas na realidade elas não ficam paradas. Vocês estão vendo essa seta aqui com 2 pontas? Essa seta aqui representa esse fenômeno chamado de ressonância, que é a movimentação dos elétrons π. Tem gente que quando monta uma reação química coloca essa seta de 2 pontas. A única situação que cabe essa seta de 2 pontas é quando tem essa movimentação. Então, a permissão de se utilizar essa seta na química é quando tem essa movimentação dos elétrons π. Então, olha só, aqui eu coloquei, ela está alternada, aqui ela já está aparecendo em outra posição, para dar a ideia de movimento. Então, essa movimentação dos elétrons π, que estão presentes nas duplas, que dão essa estabilidade. O nome desse fenômeno é ressonância. E olha que eu coloquei aqui, ó, é a principal razão da estabilidade do anel aromático. O anel aromático só é estável, vamos dizer que 80% da explicação é essa. Os outros 20% cairiam lá na geometria, né? Porque ele é plano. Ele é plano e a gente tem essa movimentação dos elétrons π. Você pode representar um anel aromático assim ou desse jeito.
essa bolinha no meio aqui, ela substitui aquelas duplas ligações, né? Então isso aqui é até um jeito muito mais correto. Inclusive, se alguém perguntar para vocês qual é a classificação dessa cadeia, ela é uma cadeia insaturada. Ela tem as duplas ligações, então essa bolinha ela substitui. Essa estrutura aqui aromática simples, você pode classificar como núcleo aromático, anel benzênico, anel aromático ou núcleo benzênico. O nome oficial, regido por esse órgão aqui, ó, a IUPAC, peraí, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Esse é o nome oficial, isso aqui é classificação. E o nome de quando eu tenho essa estrutura isolada, o nome dela é benzeno. Quando a gente for para a nomenclatura dos compostos orgânicos, então você já sabe o nome dessa estrutura. Isso vai ser cobrado muito a vocês. Aí eu vou falar assim, decora que o nome é benzeno. Aí, pessoal, eu falo para vocês, você não vai precisar nem decorar. Porque o tanto que isso vai aparecer na frente de vocês em todo momento, mesmo que você não queira, você vai acabar guardando que o nome dessa estrutura aqui é benzeno. Então, como que o aromático pode aparecer para vocês? Pode aparecer assim, sozinho, isolado, com essa bolinha, ou representado por essas duplas ligações aqui, ou ele pode vir combinado com um monte de coisa. Então, olha aqui nesse cantinho. Vamos lá, deixa eu mudar aqui o ponteiro. Então, o benzeno no jeito tradicional, ou assim com a bolinha, ó, pode vir com uma cadeiazinha lateral, pode vir com mais carboninho, ó, continua sendo uma cadeia aromática. Aqui em cima as mais simples, aqui as representações dela. Até essa representação de bolas que hoje em dia está se tornando bastante comum. Repara que necessariamente as duplas nem aparecem aqui, né? Só apareceu numa questão do Enem de 2018, se eu não me engano. Muita gente se perdeu, né? A pessoa não sabia que tinha dupla ligação ali e era justamente o ponto da questão. Então repara aqui, ó, astrona, morfina, diazepam, né? Os remédios aqui, os medicamentos, e você percebe que olha o anel aromático presente nele aqui. Então, o benzeno isoladamente é uma substância altamente cancerígena. Se eu não me engano, acho que ele foi banido dos laboratórios. Você não pode ter um frasco de benzeno líquido no laboratório. Mas se ele aparecer em outra estrutura, a propriedade química dele vai mudar. Então, ele vai aparecer em muitas estruturas diferentes. Então, você como aluno, como que você vai saber qual é o anel aromático? Gente, você vai ver esse anelzinho com 6 aqui, o famoso ovo frito, né? Aqui, esquisita essa estrutura com essa bolinha. Ou vem assim com as duplas alternadas. Pode acontecer de aparecer essas daqui, ó, essa heterocíclica com nitrogênio. Também são aromáticos. Eu já vi questões exigindo que o aluno de ensino médio soubesse que esses dois são anéis aromáticos também, né? Aparecendo assim, ó, condensado, então tranquilo. Existe uma regra, né? Uma regra chamada regra de Hickel. A regra de Hickel diz o seguinte: a estrutura deve ser plana, obrigatoriamente. Eu tenho que ter uma estrutura plana, tem que ter uma estrutura bidimensional e ela tem que cumprir isso daqui. Você vai pegar o número de elétrons π que ela tem, elétron π, vai substituir por esse N aqui e vai ter que dar um valor aqui inteiro. Perdão. Então vamos lá, anel aromático. Eu tenho 3 ligações π, ou seja, 6 elétrons π. Aí você vai pegar essa equaçãozinha aqui, ó. 4N mais 2 igual a 6. Então, substituindo, 4N igual a 4, N igual a 1. Esse N tem que ser um número inteiro. Pode ser 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Cumpriu essa regrinha, é um aromático. Eu até hoje ainda não vi uma questão de vestibular tradicional de ensino médio que exigisse que o aluno soubesse a regra de Hickel, salvo exceções aí, prova para o IME. Mas tirando isso daí, eu nunca vi uma questão que exigisse diretamente a regra de Hickel. O que eu vi cobrando do aluno é que ele soubesse que aromático é essa estrutura, essa aqui que é similar, ou uma dessas duas aqui. Quem sabe uma prova como a do Enem, que costuma pensar um pouquinho fora da caixa, possa exigir de vocês a regra de Hickel. Então é só você substituir o número de elétrons π igual ao número de elétrons π, e esse N tem que dar um valor
0, 1, número inteiro, podendo ser 0, tá? Então fica aí mais como uma observação. Aí aqui eu coloquei muitos exemplos de aromáticos, estão vendo? O benzeno, o naftaleno, antraceno e o fenantreno são estruturas muito comuns, principalmente o naftaleno e o benzeno. Esses aqui cobram de vocês muito nas questões. Antraceno e fenantreno um pouquinho mais, esses daqui até aparecem, mas não com exigência do nome. Para finalizar essa parte de aromático, então quando você tem uma cadeia, né, aromática que tem um anelzinho, a gente fala que ela é mononuclear, porque só tem um núcleo aromático. Se tiver mais de um anel aromático, a gente fala que ela é polinuclear. Aí eu posso ter os anéis isolados e eu posso ter os anéis condensados, assim, um juntinho do outro. Então isso é comum de vez em quando aparecer numa questão. Vale lembrar, quando eu tenho uma cadeia condensada assim, eu já não vou ter 3 duplas para cada anel, né? Porque eu tenho carbonos em comum. Eu tenho que fazer essa diferenciação aqui. Tomar um pouquinho de cuidado numa questão que exija, por exemplo, você dar uma fórmula molecular. Embora eu tenha 3 anéis, eu não tenho 18 carbonos, porque eu tenho carbonos em comum. Então, um assunto bem tranquilo. De resto, apareceu esse ovinho frito aí, é uma cadeia aromática. Não apareceu, ela é não aromática. Muito utilizado esse nome aqui, alicíclica, que nada mais é do que uma cadeia fechada não aromática. Repara que aqui, ó, eu coloquei um anel com 6, 2 duplas, mas isso aqui não é aromático, tá? Não tem as 3 duplas alternadas. Para ser aromático, eu tinha que ter uma coisa desse tipo aqui, que não foi o caso, tá? Então, posso ter cadeias aromáticas fora de 6 carbonos? Pode, eu tenho que usar a regra de Hickel. Quando eu vi aparecer isso aí? Praticamente nunca. Então, vocês têm que ficar ligados em cadeias fechadas com 6, que apareçam desse jeito ou com aquela bolinha no meio. É isso aqui que vocês têm que ficar atentos. Fora disso daqui é muito difícil acontecer um aromático, a não ser que avise. Regra de Hickel é um pouco mais complicada de aparecer. Então, pessoal, essa é a definição do que seria uma cadeia aromática. Até a próxima. Grande abraço.